E aí, pessoal, nossa segunda aula aqui de transformação digital no setor industrial. Como vocês viram na aula passada, vocês fizeram uma pesquisa, vocês notaram o seguinte: é necessário entender as revoluções industriais, tá? Porque a partir da terceira revolução industrial realmente existiu o início da digitalização, digamos assim. A gente vai fazer uma breve revisão disso. Não é o tema da aula, depois a gente vai falar um pouquinho de materiais semicondutores. Materiais semicondutores, já dando uma espécie de um spoiler futuro aqui dessa aula, são aqueles que possibilitam de alguma maneira ou de outra você pegar e controlar a corrente elétrica. Então, dependendo do teu material, você sabe que ele funciona de uma determinada maneira. Isso possibilita você controlar uma corrente que passe por ele. Foi isso que possibilitou, pessoal, a produção de computador pessoal. Computadores bem antigos, os primeiros computadores usavam válvulas. Queimava a válvula, tinha que trocar. A capacidade de processamento era muito pequena. E tinha que ter uma sala enorme para fazer o computador funcionar, não era fácil não. Com a descoberta dos semicondutores, isso aí vem mudando, mudou muito. Já é possível fazer computador com um preço bem mais barato. No geral, a pessoa pode ter esse computador em casa e usar ele sem problema nenhum. Uma pessoa pode ter em casa, imagine numa empresa. É evidente que ela vai poder ter, as empresas podem ter muito parte de computador. Aqui no Senai mesmo, existem laboratórios bem equipados e todo o pessoal tem acesso a essa tecnologia que já não é nova, né? Já é um antigo. Mas imagina uma empresa maior ainda. Imagine uma empresa produtora de carro, uma mineradora muito grande. É evidente que eles vão ter condições de comprar computador, fazer uma rede, integrar ela na internet, ter a sua intranet, que é uma das coisas que a gente vai falar nesse curso. Então, começou na terceira revolução industrial, isso do jeito que a gente imagina, tá? Vamos começar a dar uma olhadinha aqui. Vou colocar esse material aqui disponível para vocês em PDF também, para vocês estudarem, né? Bom, a gente vai dar uma olhada bem por cima, mas bem por cima mesmo. Primeira e segunda revolução industrial, a gente já viu isso em outros cursos. Mas a primeira revolução industrial não aconteceu no Brasil, eu garanto para vocês isso. Porque na época da primeira revolução industrial, que foi de 1760 até 1840, aqui no Brasil o que existia? Um sistema escravocrata. Como grande parte da população era escravo, não recebia um salário. E assim não tinha como comprar nada, ia fazer indústria para vender para quem? Você fala para exportar. Só que não tinha logística naquela época no Brasil ainda. A logística que eu quero falar é o seguinte: para você vender alguma coisa para alguém fora do país, você tem que dar um jeito de fazer o teu produto chegar lá. Nem estrada tinha naquela época direito, era muito precário tudo. Sem falar que caminhão é uma coisa que não tinha, o trem. Ele aparece na primeira revolução industrial e com certeza ajudou muito em outros países, mas aqui não aconteceu.
Então, lembrando aqui, lembrar que não teve impacto no Brasil, isso é essencial. Tá? O fato de não ter tido impacto no Brasil, devido ao regime escravocrata que tinha aqui, que não dava mercado. Uma das coisas importantes aqui foi o uso, começa a inventar máquina a vapor e usaram em tecelagem. E isso, vocês conseguiam usar tanto em tecelagem quanto em trens, as antigas Maria-Fumaças. E isso possibilitava bastante essa logística. Uma vez que você privilegia a logística, você está privilegiando a indústria. Então, por isso que é a Revolução Industrial. E aqui começa a se falar a separação do trabalho, onde cada trabalhador faz uma atividade única. Se bem que a ideia de linha de produção, isso daí se tornou muito mais usado na época de Ford, na segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, em 1870 a 1914. Nesse caso, pessoal, o Brasil já não estava regime escravocrata mais. Pelo menos grande parte disso. Nessa época já existia trabalhadores aqui, muitos vindo de fora, mas já ganhavam salário, já tinham, como posso falar, uma ideia, eles já tinham visto a indústria, já tinham vindo uma revolução industrial lá fora, então fica mais fácil para trabalhar com a indústria aqui dentro. Mas o principal é que tem mercado agora. A expressão no Brasil não foi muita na segunda revolução e realmente outros países, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, esses países teve muito mais expressão nessa revolução. Pessoal, nessa época surgiu a eletricidade. Quando você tem eletricidade, você facilita muitas coisas. Você consegue facilitar o crescimento de muitas áreas. Então, a invenção de eletricidade a tal ponto que você consegue passar energia elétrica para movimentar uma máquina, isso faz toda a diferença do mundo. O próprio telefone, que também foi inventado nessa época, possibilitava melhor a comunicação. E não podia deixar de falar, pessoal, a melhoria da produção de aços e outros metais, né? Com tudo isso, isso facilitou muito a vida de quem queria abrir uma indústria. Nessa época também, muita coisa da aviação já começava a aparecer, a parte de automóveis aqui, lembra de Ford, foi nessa época. Então notem que na segunda Revolução Industrial, pessoal, ao contrário da primeira, que o que apareceu na primeira Revolução Industrial foi máquinas a vapor, seja locomotiva ou seja vapor usado para mexer em máquina de tecelagem. A segunda revolução já teve uma infinidade de coisas que quando eu falo infinidade, eu estou querendo falar que teve muitas coisas que a própria invenção da eletricidade, ela começa a facilitar muito a vida aqui. O telefone, comunicação, melhorar os automóveis. É uma pena, isso eu falo com certo pesar, que não melhoraram como deveriam a parte de ferrovias nessa época. Se você for ver, no Brasil as ferrovias são
muito poucas. É uma porcaria o sistema ferroviário do Brasil até hoje. E a gente sabe que em termos de logística, pessoal, é muito mais caro levar alguma coisa por caminhão do que por trem. Então o erro vem lá dessa época já. Bom, a terceira revolução industrial foi uma das que mais fez assim. Em relação à primeira e à segunda revolução industrial, se você for se comparar com a terceira é muito mais avançada. Surgiu o computador, surgiu os semicondutores, começou a aparecer a internet e isso levou a um avanço muito maior do que havia na primeira e na segunda revolução. A princípio, agora você pode pegar um computador e fazer um programa para ele. Nesse programa você pode controlar a tua empresa. Nessa época o que o computador fazia era o que ele era ensinado para fazer, o que ele era programado. E somente isso, mas naquela época quem sabia programar em linguagens bem antigas, eu falo bem antigas para hoje, mas para a época eram atuais, como o antigo BASIC, COBOL. Nessa época já tinha o Pascal. Note que a maioria dessas linguagens, pessoal, elas foram melhorando. Por exemplo, o Pascal, que existe até hoje, diga-se de passagem, né? Foi usado toda a estrutura dele para uma linguagem chamada Delphi. E já é uma linguagem visual essa. Agora, orientada a objetos, o Pascal já era. O BASIC, que nunca foi orientado a objetos, depois de certo tempo, inventaram uma linguagem chamada Visual Basic. E teve diversas variações do Visual Basic. Teve Visual Basic Application, que existe dentro do Office hoje, por exemplo. Visual Basic, vamos pensar outra, Script, que é o popular VBS, que pode ser usada para aplicar em páginas da internet. É bem verdade que não é muito usado mais. Eu diria hoje que para a internet surgiu linguagens melhores. Tá aí o Python, que é uma linguagem bem simplificada. Muito tempo depois surgiu o Java. E hoje está sendo modificado essas linguagens. Não quer dizer que não funcionem ainda funcionam, mas o pessoal não está mais usando muito. Alguma coisa que começou a aparecer lá nessa época, principalmente quando inventaram a internet, foi um projeto dos Estados Unidos, o projeto ARP, e foi feito pelo Pentágono inicialmente, e depois acabou saindo de lá, se tornando o que a gente hoje se chama internet. Mas naquela época já existia um tipo de protocolo chamado HTML, é uma família de protocolo de marcação de texto, e até hoje é usado. É bem verdade que hoje você já usa isso com conjunto em CSS para estilizar, o que muda muita coisa, porque antigamente o visual das páginas era extremamente simples, não tinha uma coisa diferente, daí passou muita coisa nisso. Teve a época do Flash, depois sumiu o Flash, foi basicamente substituído por CSS, e hoje, pelo que eu percebo, ainda está sendo usado
muito CSS para estilização de HTML. Já sobre linguagens que surgiram, eu sempre defendo, pessoal, de certa forma, mesmo que exista Python, existam outras linguagens, mas até por vir daquela época, eu vejo uma solução extremamente viável hoje, linguagem PHP, e realmente resolve muita coisa. Mas enfim, pessoal, foi nessa época que surgiu a internet, essa época que o pessoal passou a ter a capacidade de pegar um computador e programar ele. O início da robótica, o iniciozinho da automação também surgiu um pouquinho depois disso. Eu diria que o ano de 2000, um pouquinho antes, 1990 mais ou menos, já começava a nascer a automação. Só que muita coisa mudou, pessoal. Essa revolução industrial também tem que citar o seguinte: teve um plano de onde você priorizava uma logística melhor entre o país. Então aquele aspecto de ilha do país, que cada canto produzia uma coisa, que é típico até na segunda revolução industrial, agora já melhora muito. Essa melhora que teve na logística do país, ele trouxe para a gente algumas capacidades diferentes aqui. Capacidade de transportar, capacidade de comunicação melhor também. E aí surgem empresas de logística nessa época, especializadas em transportar mercadorias. Surgem também outras empresas que tinham suas logísticas internas. Então você cria possibilidades agora. E é em cima disso que deu essa revolução industrial. Uma coisa que deve ficar claro, pessoal, é que há muito tempo, 1990, o pessoal já falava. Eu via frases quando estava na universidade, tais como inteligência artificial, o futuro. Eu já li alguns livros, como aquele que eu falei no outro curso, aquele Cérebro, é um livro do Robin Cook, ele já falava na ideia de learning machine, já falava na ideia de inteligência artificial. Acontece que, só deixa eu dar uma olhada para ver se está gravando certo, pessoal. Já voltamos aqui. Bom, tá gravando certo, vamos voltar lá. Acontece o seguinte, pessoal, que essa ideia de inteligência artificial, ela demorou um pouquinho para chegar, mas quando chegou, ela fez um impacto muito grande. 2010 já começava a vir isso com força. A ideia de inteligência artificial já começava a aparecer no mundo inteiro. Note que depois da globalização que teve, essa facilidade que a internet trouxe de comunicação, também das redes sociais, o que acontece num lugar do mundo hoje é mostrado em outro com facilidade, tá? Mas eu diria que a quarta revolução industrial está ligada principalmente à inteligência artificial e ao uso de robôs. Já pedi em outras disciplinas até atividades para você fazer um texto. O que você acha dessa inteligência artificial? O que você vê hoje? Ela vai acabar com o trabalho? Ela vai modificar o trabalho? E eu continuo defendendo a minha opinião nisso, que
ela muda muita coisa. Uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial, ela consegue ter uma produtividade muito maior. Ela vai ser uma pessoa mais eficiente. E essa melhora na eficiência, seguindo o ciclo PDCA, pode levar à eficácia. Só que de uma maneira que não seja prejudicar o sistema chegar nessa eficácia. Um termo interessante que aparece nessa revolução industrial, que a gente ainda está nela, é a internet das coisas. Pessoal, já existem geladeiras que estão ligadas à internet que ela mostra para você se está faltando alguma coisa, se o nível de água está alto ou baixo para fazer gelo, diversas coisas. A Alexia, que é o tipo de não diria um robô, mas um equipamento que você consegue controlar por voz e ligar na casa inteira, é a internet das coisas, isso. E muito também se fala na área de ficção, o que vai acontecer. Será que a inteligência artificial vai se revoltar contra os humanos e coisas? Mas o que interessa para a empresa hoje, pessoal, é saber que para você usar robotização, você vai acabar usando, de certa forma, algum tipo de inteligência artificial para controlar esse robô. Não vai ser como era feito na terceira revolução industrial, que embora existisse alguma coisa de robótica, era basicamente um atuador que recebia comando de algo que já estava feito e ficava naquilo. Hoje não, hoje já tem algo que consiga reproduzir uma inteligência humana e já começa a tomar decisões, o que era bem complicado antes. Então, pessoal, está aberta essa cadeira aqui. Nessa cadeira a ideia é te mostrar o que é essa revolução industrial, como que ela funciona. A gente vai falar também de ciclos aqui, não pode deixar de fora o ciclo PDCA. Vai falar um pouquinho de Kanban, novamente a gente vai voltar a falar dele, né? E para terminar essa aula, pessoal, isso vai ser a atividade de hoje. É uma pesquisa um pouco diferente hoje. Eu queria que vocês citassem numa apresentação, que vai estar lá o template para você abaixar, citar para mim pelo menos 5 formas diferentes de usar a internet e a inteligência artificial para ganhar dinheiro. Quais seriam essas formas? Procura na internet 5 formas para você ganhar dinheiro usando a internet e inteligência artificial. Tá? A partir da aula de amanhã, a gente começa a falar um pouquinho sobre isso daqui, ó, sobre materiais semicondutores. E aqui a gente vai ter essa câmera que fica mais fácil para gravar. Agora até a parte prática eu vou passar para vocês aqui. Mas na aula de hoje basta fazer isso. Acha 5 maneiras de conseguir ganhar dinheiro com a internet. Pessoal, mas é evidente que vocês não podem pensar que tudo que aparece na internet é real. Por exemplo, chega aquelas páginas lá que fala pro sujeito, ó, joga esse jogo que você vai ganhar dinheiro porque jogou o jogo. E aí você pensa, isso daí é uma forma de ganhar dinheiro. Não, isso é golpe. É uma forma de tirar tudo que você tem. Então existem formas de ganhar dinheiro e tem também aqueles que agem de má fé e usem isso para dar o golpe em muita gente. Pesquisem sobre essas 5 formas aqui. E também mais 2, eu acho isso válido. Também pesquisa sobre 3 maneiras que o pessoal tenta usar
toda essa inteligência artificial para usar para golpe. Por que eu faço isso? É uma maneira de vocês se inteirarem um pouquinho e ficarem um pouco mais seguros disso daí. Pessoal, tem um malandro aí tentando dar golpe em todo mundo. Para vocês terem ideia, já me ligaram de tudo que é banco, já me ligaram da Casas Bahia, de tudo que é lugar me ligaram falando que eu tinha que pagar isso, aquilo, senão iam me processar. Não caiam nisso, pessoal. Saibam o que é golpe. Tá? Então vamos fazer atividade agora. Espero que tenham gostado dessa segunda aula. Tá? É isso aí. Atividade, pessoal, ela vai estar... atividade vai estar escrita na própria aula. Vai estar o que fazer lá. Valeu, pessoal.